Para quem não ouviu as partes anteriores, boa noite novamente, que é o programa Força de Vontade, onde daremos a sequência a esse segundo episódio sobre o livro História da Feitiçaria. Agora entramos finalmente no que concerne realmente o tema História da Feitiçaria. A bruxaria e a feitiçaria provavelmente se iniciaram há mais de 25 mil anos atrás, na época paleolítica, quando o ser humano passou a conviver em sociedade. Os valores desde então eram de temor à natureza a qual estavam ligados. Nos últimos séculos, essa relação intrínseca à nossa existência tem grande influência de outras concepções de que nossa espiritualidade é mais reciclável do que pensávamos. As divindades, desde o período neolítico, no início, pela magia da reprodução caber à mulher, essa estrutura era matriarcal que destacava a deusa mãe, uma mescla social entre religião, ciência e moral. Com o confronto das sociedades e grupos, a espada derramou o sangue contido no amor do cálice à instauração de impérios. O universo, como generosa mãe que egípcios denominavam Nuit, a noite, os gregos de Gaia, a mãe de tudo, em forma inclusive de Urano, o céu, também era aquela que simbolizava a Senhora da Morte. Com o fim da estrutura social matriarcal, deu-se também o fim da natureza como parte de nosso globo autossuficiente e passou a ser dominada sob julgo de tiranos, na estrutura de poder patriarcal, a declinar qualquer espécie de vida que se transpusesse entre a vontade do homem e seu objetivo. Com isso, a homenagem à espada, que vencia inimigos, passou-se a cultuar pelo falo na sociedade ocidental e oriental. O respeito passou ao semi-masculino, parte também fundamental à geração de uma nova vida humana. Então o monoteísmo ultrapassou a religião, também simbolizando a relação de poder, criando uma divindade absoluta e masculina que reinava a hierarquia, o forte sobre o fraco e o crente sobre o não crente. Tal Deus totalitário esmaga este ou aquele grupo que se opunha a seu mando, cobrando fidelidade e obediência ao seu mando e divulgando medo entre os povos. Outra menção bíblica que simboliza tal poder patriarcal é o mito de Lilith,
que não mais aceitava o marido de Adão, tentando se igualar a ele, e é punida pelo Deus dos hebreus na expulsão do paraíso, como também foram os demônios e o próprio ser humano no papel de Adão, os seus devotos subalternos chamados de anjos, que expulsaram todos esses. Esses voavam ao Mar Vermelho e criaram seres que procuraram sua independência, chamados demônios, e também sua dinastia, esse mito bíblico. Então, nesse mesmo mito bíblico, já Deus cria a Eva, essa não como uma parceira, mas como uma súdita, um símbolo de mulher submissa, condenada à eterna inferioridade, ao máximo a imagem de uma costela. Esta estrutura patriarcal desmoronou com a vinda de um mítico Cristo, que é isso mesmo, que, como dizem alguns apócrifos, passou a respeitar e reconhecer o poder feminino, colocando a união entre os dois lados como meta e cura, a meta para a cura e a paz. Apesar desta mudança, a magia mantém a fisionomia de seus ritos e sua doutrina. Em todos os tempos e países, as práticas mágicas se assemelham de forma tão surpreendente que devemos considerá-las como um empréstimo de um povo para outro. Apesar de ter ressaltado só o bíblico, que no Brasil as religiões cristãs são as mais comuns, mas existem outras interpretações da vinda do ser humano e a sua relação com os mitos, cada qual com sua religião. Na feitiçaria entre os primitivos, as práticas simpáticas ou de atração, desde pinturas, danças e cantos, atraíam influências às necessidades do grupo, serviam como talismãs à crendice geral, na visão de que, ao entrar em contato com essas práticas, reequilibrava padrões para a manutenção da sociedade. Nesta época, poder e magia entravam em comum acordo à manutenção do desenvolvimento da sociedade aonde pertenciam. A relação desses deuses com as necessidades sociais se transfiguravam em diferentes noções dessa dupla sexual. Nos cultos se mantiveram atividades como entre os Laps, ao extremo norte da Escandinávia, e os Inuits, em rituais liderados por um xamã que negocia com a dama dos rebanhos ou peixes num transe a soltar os animais. Nos registros, feitiçaria era praticada desde os primórdios da bruxaria, confundindo-se como no rito da dança dos feiticeiros, nas cavernas de Les Trois Frères. Gravuras xamânicas de 14.000 a.C. retratam um homem sobre vestes animais, acima das gravuras de animais, num símbolo de superioridade humana, porém somente com os pés humanos, o resto do corpo de espécies animais. Essa referência simbólica atesta a magnitude dos poderes animais a serem utilizados. Com o início do Neolítico, ao redor de 7.500 a.C., até aproximadamente 5.500 a.C., o desenvolvimento da agricultura numa relação do deus cornudo com a deusa terra trouxe a conjunção com as fases sazonais, atualmente simbolizadas pelos sabás. Bom, aqui vamos dar uma pausa novamente para você relaxar, tomar um cafezinho, alguma coisa, e depois voltamos aqui com a abordagem da história na feitiçaria, ok? Um abraço, até mais.